Boa tarde, professor. Boa tarde, turma. Meu nome é Lucas do Vale Duarte da Silva. Eu sou discente do curso de Zootecnia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada. E esse trabalho ele é vinculado com a disciplina de Plantas Forrageiras e Pastagens 2, que é ministrado pelo professor Dr. Vicente Imbrose Teixeira. Esse trabalho ele tem o objetivo de estudar algumas espécies de plantas forrageiras. E a espécie que eu fiquei responsável foi a Paspalum notatum. Então, eu vou passar um pouco do conhecimento que eu adquiri para vocês e vamos dar início. O nome científico dessa planta é Paspalum notatum flungi, não é? Essa planta ela possui dois taxos subordinados, o Paspalum notatum flungi variedade notatum e o Paspalum notatum flungi variedade Sunrai parodi. Possui ainda alguns sinônimos. O em questão, que eu encontrei em algumas literaturas, é a variedade notatum, o Paspalum notatum flungi variedade Latiflorum Dol. Adentrando mais um pouco nos aspectos botânicos, a gente encontra a taxonomia, não é? Então, o Paspalum notatum ele pertence à família Poaceae, não é? É uma gramínea. A subfamília Panicoidae, a tribo Paspalae, a subtribo Paspalinae e o grupo Notata. Adentrando um pouquinho sobre a descrição morfológica da espécie em questão, ela é uma espécie polimórfica, não é? Ela possui ciclo vegetativo perene, que significa dizer que possui mais de 2 ciclos sazonais. Ela apresenta a composição fibrosa com estolões. Os rizomas eles podem chegar a ser maior de 5 milímetros de diâmetro. Os entrenós dessa espécie são de curtos a alongado e elas podem possuir brotos e raízes fibrosas profundas nos nós. As folhas são aglomeradas na base dos colmos, não é? Elas possuem baías sobrepostas, tendendo a atingir uma altura comum de acordo com as lâminas. Essas lâminas elas são distribuídas rigidamente uma acima da outra. As lâminas foliares elas podem ser glabras e peludas, não é? E a pubescência das plantas ela pode variar com o vigor da planta. As glabras elas possuem um crescimento vigoroso, né? E as pubescentes um crescimento deprimido. Apresentam ainda características de lanceolato alinear de 3 a 12 milímetros de largura, de 2 a 5 centímetros de comprimento próximo à ponta do rizoma e de 15 a 30 centímetros de comprimento nos brotos verticais, seguindo dos nós. A Paspalum notatum ela possui a vértice acuminada, né? A lígula com uma borda membranosa, com uma fileira de cabelos brancos e densos, cerca de 1 milímetro atrás. Os colmos são eretos, de 20 a 50, no máximo 90 centímetros de altura. A sua inflorescência é uma panícula, geralmente compreendendo 2 racemos terminais comuns subconjugados a 5, né? E pode ser estabelecida de 3 a 5, de 5 a 10 e de 10 a 15 centímetros de comprimento.
com espiguetas inseridas em 2 fileiras ao longo da parte inferior da raque e 1 milímetro de largura. As espiguetas glabras, elas podem possuir uma coloração de acastanhado a lilás e elas são plano-convexas, de ovadas a obovadas e elas possuem de 2,5 a 4 milímetros de comprimento e de 2 a 3 milímetros de largura. A produção de sementes ela se expressa da seguinte maneira: de 250.000 a 550.000 sementes por quilograma. Então, a gente pode perceber que a produção de semente dela é elevada. Aqui é expresso um comparativo, né, das duas variedades de Paspalum notatum, né? A variedade notatum e a variedade saurai, né? E alguma diferença entre as duas, né? A primeira diferença, né, é que as folhas da variedade notatum, ela é larga, né? Em contrapartida, a da variável surai, ela é estreita, né? Os racimos são recurvados na variedade notatum, já os racimos na variedade saurai são suberetos. A espigueta da variedade notatum, ela apresenta de 3 a 3,5 milímetros de comprimento e de 2,5 milímetros de largura. Já as espiguetas da variedade saurai, elas apresentam de 2,8 a 3 milímetros de comprimento e 2 milímetros de largura. A produção de semente na variedade nonatum é expressa de 250.000 a 310.000 sementes por quilograma. Já na variedade saurai, expressa de 500.000 a 550.000 sementes por quilograma. Aqui eu quis trazer um comparativo, não é, das duas variáveis, tanto a nonatum quanto a saurai. A gente pode observar nessas duas fotos que ambas variedades elas produzem muita, né, massa. É uma espécie que a produção vegetativa dela ela é elevada. Observando mais a fundo, né, a espigueta, a inflorescência aqui, é possível observar o que eu comentei anteriormente, né, da coloração, que é puxado para um amarronzado e fica entre um marrom, né, e um lilás. Nomes comuns, né, encontrados em especial aqui no Brasil. Se você for pesquisar na literatura, você vai perceber que ela é uma planta, né, uma espécie muito difundida no mundo todo. No Brasil, em especial, ela é conhecida com alguns desses nomes aqui que estão sendo impressos, né? Capim Bahia, capim batatais, capim de cabaiú, grama batatais, grama comprida, grama da Bahia, grama forquilha, grama foquinha e grama Mato Grosso. Então esses são alguns dos nomes, né, que essa espécie é comumente, né, denominada, em especial aqui no Brasil. A Paspalum nonatum da variedade nonatum, ela é nativa tanto da América do Norte, nos países do México, Caribe,
Cuba, Guadalupe, Jamaica, Porto Rico, Santa Lúcia, entre outros. Como da América Central, na Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Panamá. E também na América do Sul, na Argentina, na Bolívia, no Paraguai, no Peru, no Uruguai e no Brasil também. Ampliando para o território nacional, né, os estados que elas são encontradas nativamente Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Ou seja, né, ela é uma espécie nativa das Américas. Onde é que essa planta também é cultivada e naturalizada? Na África, nos países do Quênia e da África do Sul, na Oceania, no país da Austrália, e na América do Norte, nos Estados Unidos. Uma observação importante é que provavelmente existam outros lugares onde essa planta ela é naturalizada. Esses lugares eles são perto dos trópicos, né, de Câncer e Capricórnio, e também dos subtrópicos. Observando agora a outra variedade, né, que é a Paspalum nonatum, variedade Saurai, ela é nativa da América do Sul, na Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai e no Brasil. Aí ampliando o território nacional, né, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. E onde é que ela também é cultivada e naturalizada? Na Oceania, na Austrália, né, no país da Austrália, e na América do Norte, dos Estados Unidos. Usos e aplicações. A Paspalum notatum, ela pode ser utilizada como forragem, né? E também ela tem um uso no meio ambiente. No que se diz respeito à forragem, ela é utilizada como forragem permanente para pastagens de pastejo intensivo. Ela também é recomendada para animais que possuem aptidão para a produção de carne, em vez de animais que possuem aptidão para a produção de leite. Não é? E se bem fertilizado e vigorado, ela pode servir como feno, extremamente útil. Os usos no meio ambiente, né, pode ser como uma aglutinante de cobertura do solo, né, evitando erosão, lixiviação. Pode ser também como um solo estável e resistente à seca. Ela pode ser utilizada em solos estáveis e resistente à seca, particularmente em áreas de tráfego e sombreadas. E também é uma planta que se dá muito bem em sistemas agroflorestais. A gente vai entender um pouquinho disso mais na frente. Fatores ecológicos. Em relação aos fatores ecológicos, para os requisitos do solo. Então, a Paspalum notatum, ela é comumente encontrada em solos arenosos ou de textura leve ao longo de sua distribuição nativa e naturalizada. E às vezes ela se estende a solos argilosos. Embora é uma planta que prefira solos férteis, ela pode se manter tranquilamente em solos densos e inférteis, provavelmente devido, né, à sua fixação de nitrogênio na rizosfera, né, da planta. Ela pode crescer em solos com pH de 4,3 a 5,5 e de 5,6 a 8,4. De 6,5 a 8,4. Perdão. Presumivelmente tem tolerância moderada ao alumínio, né?
As raízes se desenvolvem em uma associação com fungos micorrízicos, micorrízicos arbusculares, perdão, que é o FMA, e a bactéria diazotrófica, que é a bactéria responsável pela fixação de nitrogênio, né, de vida livre. O nome dessa bactéria é a Azotobacter paspalie. A fixação de nitrogênio por Azotobacter paspalie é estimulada em cerca de 10 a 20 kg de hectares por ano, né? E pode chegar a 90 kg de hectare por ano, ou seja, é uma planta que é relativamente boa para a fixação de nitrogênio. Com relação à umidade, a precipitação em seu habitat nativo varia principalmente de 70 a 1.500 milímetros por ano. Geralmente é semeada em áreas com chuvas anuais bem distribuídas, de 90 a 1.500 milímetros, né? Mas pode também ser usado em até 2.500 milímetros, em áreas que possuam precipitação de 2.500 milímetros. É muito tolerante à seca em virtude de seu sistema radicular profundo e bastante tolerante a inundações, sobrevivendo por mais de 30 dias de inundação. A partir dessa informação, é possível perceber que a Paspalum notatum é uma planta muito flexível, né? Ela pode sobreviver aos dois extremos, tanto os de seca como os de inundação. Em solos rasos, ela não é incomum. Em solos rasos, não é incomum ver colônias de Paspalum notatum com centro morto e envolvente em crescimento ativo, possivelmente devido à exaustão de umidade e ou de nutrientes, não é? Ou seja, a planta ela pode sobreviver, né, em situações adversas, mas a produção dela ela não vai ser o esperado, né? Em relação à temperatura, a temperatura ótima para a germinação é de 30 a 35 graus Celsius. Para o crescimento é de 25 a 30 graus Celsius e para o perfilhamento é de 20 a 25 graus Celsius. Pouco crescimento ocorre nos meses mais frios, né? Os topos são queimados pelo gelo e morrem quando as temperaturas caem abaixo de menos 10 a menos 12 graus Celsius, né? A maioria dos tetraploides não sobrevive ao inverno no sudoeste do Japão, né? As temperaturas noturnas abaixo de 13 graus Celsius inibem a floração e a variedade Saurai ela tende a ser mais tolerante ao frio do que a maioria da variedade notatum, né? É observado, né, que em relação à temperatura, a Paspalum notatum ela sobrevive, lógico, né, a temperaturas extremas para o frio, porém a produtividade ela decai um pouco. Um pouco não, ela decai significativamente. Ainda nos fatores ecológicos, na questão da luz, ela é moderadamente tolerante à luz,
reduzida, mas não é tão tolerante à sombra. Ela pode persistir melhor sob pastejo sustentado em situações sombreadas do que outras espécies. Ou seja, ela prefere locais onde a radiação incida diretamente nela. O seu desenvolvimento produtivo é de dias longos, com a floração começando no início do verão, dependendo do genótipo, né, da Paspalum notatum. Ou seja, né, o seu desenvolvimento reprodutivo geralmente começa no início do verão. O desfolhamento é uma grama de baixo crescimento que pode tolerar desfolhamento constante ou frequente e requer manejo intensivo para manter a qualidade. E em relação aos incêndios também é importante frisar que pode tolerar fogo leve e moderado, mas os suportes tendem a ser diminuídos pelo fogo se houver abundância de combustível seco. É uma planta muito versátil, de fato. Abrangendo os aspectos agronômicos. O estabelecimento, né? Ela pode ser plantada vegetativamente, né, já muda, ou a partir de sementes. Vegetativamente é facilmente estabelecido a partir de pedaços de rizoma ou de gramados. A maioria das sementes colhidas manualmente tem um alto nível de dormência que se decompõe em um período de até 3 anos. A moagem com martelo de sementes dormentes ou o tratamento com ácido sulfúrico ajuda a quebrar tal dormência, né? No entanto, uma semente colhida à máquina da época anterior é normalmente adequada para a semeadura. As mudas elas devem se desenvolver lentamente, portanto, para minimizar a competição, é necessário um canteiro limpo e sem ervas daninhas. A semente ela deve ser colocada até 1 centímetro de profundidade ou na superfície e enrolada com rolo pesado. A semente é normalmente semeada de 2 a 5 kg por hectare e os talhões desenvolvidos a partir de baixas taxas de semeadura podem levar de 1 a 3 anos para atingir uma boa cobertura, ou seja, o crescimento da planta ele é prolongado, né? Ele não é tão rápido assim. A taxa de cobertura pode ser melhorada usando taxas de semeadura mais alta, até 20 kg por hectare, irrigação, se necessário, aplicações de fertilizantes e controle de ervas daninhas. O crescimento de ervas daninhas de folhas largas durante o estabelecimento é melhor controlado com corte a cada 3 a 4 semanas, uma vez que as mudas de Paspalum notatum são suscetíveis a herbicidas fenóxicos. E em relação aos fertilizantes, né, a fertilização, ela é capaz de sobreviver, mas não prosperar em solos inférteis. Essa informação é importante. Em parte como resultado de associações de raízes com fungos, como citados anteriormente, e bactéria diazotrófica, a bactéria fixadora do nitrogênio. A grama responde a aplicações de nitrogênios de até 200 ou mais kg por ano. As aplicações de fósforo podem levar a um melhor perfilhamento e produção de forragem e sementes. A aplicação de ferro pode ser necessária em solos menos ácidos,
se desenvolver clorose de ferro. Os talhões mais antigos podem se tornar abertos e moribundos se não forem fertilizados e reformados adequadamente. A compatibilidade, não é, com outras espécies. Uma vez estabelecido, o Paspalum notatum é uma espécie muito competitiva, principalmente em situações em que existe regularmente a desfolha. Tende a se desenvolver em pastos quase monoespecíficos, com poucas leguminosas ou outras gramíneas. E à medida que a fertilidade diminui, ele pode invadir pastagens de espécies normalmente competitivas, mas que exigem mais fertilidade. Essa competitividade ela pode ser aproveitada na supressão de gramíneas invasoras, né? É uma possibilidade de solucionar tal problemática. Com relação a pragas e doenças, embora muitas pragas e organismos causadores de doenças tenham sido registrados em associação com essa espécie, poucos, se houver, têm qualquer impacto significativo em seu desempenho a longo prazo. Também existe resistência genética, né, a muitas doenças. As principais pragas de insetos são o grilo toupeira, o grilo toupeira do sul e o grilo toupeira de asa curta, que se alimentam das raízes, levando ao desgaste do talhão e à morte, né, do pasto. As medidas de controle biológico estão se mostrando bem-sucedidas com essa praga, principalmente na Flórida, nos Estados Unidos, né? Vermes do exército podem danificar temporariamente os talhões, principalmente se forem bem fertilizados, e as colheitas de sementes maduras, né, são atraentes para pássaros que se alimentam de tais sementes, e as sementes maduras também são atraentes para camundongos e ratos. Em relação à capacidade de se espalhar, não é? A Paspalum notatum, ela possui a capacidade de se espalhar lenta, porém, ela é muito segura, não é? Muito firme. Os limites de pouca competitividade das mudas se espalham mais uma vez que as plantas são estabelecidas, elas se espalham fortemente em virtude dos fortes rizomas comprimidos no solo e do forte sistema radicular. Né? A semente viável é facilmente espalhada no esterco dos animais, ou seja, tem um poder de dissipar, né, de se espalhar muito facilmente. Com relação ao valor na alimentação dos animais, né? Focando no valor nutritivo. O valor da alimentação, né, da Paspalum notatum varia muito com a idade de crescimento, né, o genótipo e fertilidade do solo. É uma planta que apresenta níveis de proteína brutas, né, que podem ser maior que 20% na sua regeneração de 2 semanas, diminuído para cerca de 5% em 12 semanas. Com digestibilidade in vitro da matéria seca diminuindo de quase 70% para 50% no mesmo período. E os níveis de fósforo em medida de cerca de 0,3%, os de cálcio
é de 0,5% e o de magnésio cerca de 0,2%. Com relação à palatabilidade e aceitabilidade, não é? Muito importante. A palatabilidade varia com a idade, genótipo e fertilidade do solo. Embora o crescimento jovem seja facilmente comido, as espécies em geral e Pensacola em particular são cada vez menos consumidas com a idade. É essencial manter a pressão de pastejo para evitar esse declínio na palatabilidade, né? Isso já é um manejo que o profissional pode, né, influenciar. E a fertilização com nitrogênio de Pensacola tem um efeito benéfico na ingestão. Fazendeiros em Queensland, lá na Oceania, no país da Austrália, notaram uma forte preferência, né, dos animais por variedades de folhas largas. Né? Então, observar essas características é muito importante para propiciar uma palatabilidade maior aos animais. Com relação à toxicidade, né? Nenhuma toxicidade importante foi relatada. Níveis de HCN no DM de 28 ppm foram mantidos, mas é improvável que isso cause problemas, que geralmente ocorre quando os níveis de matéria verde excedem a 200 ppm. Existe potencial para ergotismo causado pelo clavanceps na cabeça da semente, mas nenhum problema foi documentado. Não é? Então, em relação à toxicidade, os problemas eles são facilmente resolvidos. Potencial de produção da matéria seca. A produção anual de matéria seca da Paspalum notatum é fortemente fertilizado e irrigado e pode exceder a 20 ter por hectares, mas sob condições de fertilização moderada e cultivada em chuvas. São principalmente entre 3 a 8 toneladas de hectares, por hectare, né? Em relação à produção animal, as pastagens fertilizadas de 100 a 200 kg por hectare de nitrogênio podem ser produzidas de 400 a 600 kg por hectare ano de ganho de peso vivo e podem carregar 5 cabeças de hectares durante a estação de crescimento. Com relação à produção de semente, as safras precisam ser manejadas com cuidado em relação ao manejo da desfolha e fertilização antes do início. Né? É importante remover o crescimento excessivo para evitar o sombreamento da base do rebento, e o que leva à redução da produção de semente. Né? Isto é melhor afetado pela queima do crescimento excessivo em janeiro ou fevereiro, e mantendo um estoque pesado até as cabeças das sementes, até que as cabeças das sementes comecem a se alongar em junho a julho aproximadamente. A semente amadurece progressivamente durante o verão e em nenhum momento toda a semente amadurece. Pode ser colhida combinada em uma única pastagem ou colhida em várias pastagens com um batedor ou um stripper para maximizar os rendimentos.
A produção de semente comercial rende, em média, de 60 a 100 kg por hectare, mas pode chegar de 600 kg por hectare em riba, quando boas práticas de produção, né, manejo e colheita são usadas. Um pouquinho, né, das vantagens, né, dos pontos positivos da Paspalo notatum, não é? Ela é uma espécie adaptada a uma ampla variedade de tipos de solo, como a gente viu, né? Ela está presente em várias localidades do globo terrestre. Ela tolera solos ácidos e baixa fertilidade para sua sobrevivência, né? Agora, para sua produtividade, não. A tolerância da tonalidade a tolerância de tonalidade é razoável. Ela possui boa tolerância seca, poucos problemas de pragas ou doença. Ela é tolerante a arranhões próximos ao desgaste por tráfego, né? Suprime ervas daninhas uma vez que estabelecida, responde bem ao nitrogênio e ela também consegue, né, fazer a fixação de nitrogênio. As desvantagens, né, os pontos negativos por fim, ela possui uma taxa lenta de estabelecimento, lenta, mas fixa, né, mais forte, digamos assim. As mudas suscetíveis a herbicida Penoxi, relativamente desagradável depois de maduro, pode ficar moribundo com o tempo, não é adequado para solos de pH alto, porque pode desenvolver clorose de ferro, como falado anteriormente, né? E é difícil de cortar devido às características do pendículo, né? É uma planta muito fibrosa, muito forte. Aqui a gente possui algumas imagens, né, da Paspalo notatum. Aqui na primeira imagem a gente tem uma foto dos rizomas, tipo estolão, né, com entrenós curtos, brotos e raízes fibrosas profundas, né, nos entrenós. A gente pode observar, né, que ela é uma planta muito fibrosa e muito rígida, não é? A gente também pode observar na segunda foto que o pasto, né, fica cheio, fica preenchido, né, com essa espécie. Aqui é uma comparação, né, da inflorescência da variante notatum com a variante saurai, né? Essa imagem eu retirei do site que o professor indicou, né? E tem uma observação aqui que diz que a semente, né, da variedade saurai, ela é relativamente menor. Assim, fazendo um comparativo com as duas imagens, não dá para a gente observar, né, tão nitidamente, mas é uma característica comprovada, né? Aqui, as formas, né, de cultivo de forma baixa, né, e espalhada, e de forma alta. É uma planta muito, muito cheia, né, com uma produção muito grande, né, de massa. E eu coloquei essa imagem por último, justamente para frisar aquela questão da produção de semente, né, que ela pode produzir 600 kg de semente por hectare, não é? Então a gente vê que é uma planta muito, muito resistente, uma planta muito dinâmica e ela pode se manter nos dois extremos, né, de aspectos ambientais, tanto no calor extremo e solo não fértil, né, quanto a inundações, né, e geadas. Então é uma planta muito resistente.
Então, gente, eu chego ao final da minha apresentação sobre a espécie Paspalo notato. Espero que vocês tenham absorvido, né, algumas informações sobre essa planta e até a próxima. Com relação a referências bibliográficas, quero frisar, né, que a produção desse trabalho foi toda, né, retirada do site Tropical Forages, né, forragens tropicais, traduzindo, não é? Esse site foi indicado pelo professor Vicente, não é? E é um site muito completo, não é? Não só da Paspalum notatum, mas de outras diversas espécies de forrageiras, de plantas forrageiras. E então eu consegui fazer esse trabalho muito completo, né? Só utilizando as informações obtidas no Forragens Tropicais. Coloquei aqui o link, né, de acesso e as imagens foram obtidas através do Google Fotos. Então, muito obrigado, professor. Muito obrigado, turma, e até a próxima.